Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos dar início a mais uma meditação diária da Palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler junto, meditar na Palavra do Senhor nesse dia de sol, um dia abençoado que o Senhor tem nos concedido, amém? Abra aí em Gênesis capítulo 30, diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concedeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por virtuosa, por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomaras também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro de Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-se Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinha antes de minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não
for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para deitar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. A palavra de hoje é uma palavra que vai dizer sobre 2 irmãs que estavam ali disputando o mesmo marido. Nós vimos no capítulo anterior que Jacó ele foi enganado por seu sogro Labão. Ele havia combinado que trabalharia 7 anos por Raquel, porque foi o seu amor à primeira vista, mas o seu sogro o enganou e lhe deu Lia, a irmã mais velha de Raquel, a sua filha primogênita, porque ela era a mais velha e naquela época tinha-se o hábito de se casar primeiro a mais velha. Então Jacó trabalhou por mais 7 anos por amor a Raquel, para que Labão desse Raquel, a sua tão amada esposa, para ele. Então nós vimos que a partir daí se começou uma disputa entre as 2 irmãs, entre Raquel e Lia, porque uma podia conceber, era fecunda, e Raquel era estéril. Então ali ficou aquela rincha e Raquel cometeu o mesmo delito, o mesmo erro de que a mãe de Isaque havia feito quando ela deu a mulher para a sua serva para se deitar com Abraão, e ali começou-se uma disputa também. E aí a gente vê os erros hereditários, os pecados hereditários, né? E ali se começou uma disputa entre as 2 irmãs, quem poderia gerar mais, quem poderia gerar menos, até que Deus abençoou a madre de Raquel e ela também pôde conceber e dar à luz a um filho, mas que também não parou-se por aí. Elas davam as suas servas para que dessem mais filhos a Jacó, a fim de que aquela disputa ali, elas criaram uma rivalidade. E a gente vê que um abismo vai chamando outro abismo, né? Um pecado que parece tão pequenininho, a Bíblia vai falar que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado diante do Senhor. Então, começou-se ali uma disputa desenfreada, uma disputa entre Labão e Jacó. Enquanto Jacó estava ali com o seu sogro estava sendo abençoado, estava sendo próspero, mas eles estavam disputando entre si.
A disputa, ela é algo muito ruim nas nossas vidas, porque às vezes a gente quer ser algo que a gente não é, simplesmente para competir com aquela pessoa. Então que hoje eu e você possamos entender que nós não temos que disputar nada com ninguém. Nós somos filhos do mesmo Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o Eterno. Ele também é o teu Pai, Ele é o meu Pai. Então nós não temos que disputar nada se você prega melhor, se eu prego melhor, se eu canto melhor ou se você canta melhor. Não existe isso. Todos nós estamos no mesmo nível diante do Senhor. Então não precisamos disputar por nada. Existem várias bandeiras de igrejas, pessoas dizendo que a sua igreja é melhor do que a outra, que o pastor dela é melhor do que o outro. Não existe isso. Somos todos do mesmo reino. Iremos todos morar nas mansões celestiais a qual o Senhor Deus foi preparar. O Senhor Jesus disse: eu hei de preparar-vos lugar. Então que nesse dia eu e você possamos definitivamente parar com todas as brigas, com todas as rinchas. Nós não somos melhores do que o outro. Que eu e você possamos dizer assim como Raquel disse: dá-me filhos, senão eu morro. Essa é a nossa recompensa. Senhor, dá-nos filhos espirituais. Dá-nos filhos espirituais. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos dê um dia abençoado. Entre nesse propósito. Dá-me filhos, Senhor, filhos espirituais. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que essa seja, sim, a nossa maior meta, o nosso maior objetivo. E não querer saber quem canta mais, quem prega menos, que igreja é melhor, que igreja é pior. Não, somos todos do mesmo reino. Estamos buscando por um só reino, por um só Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia abençoado. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.